A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 114º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje, gente, é um divisor de água. Esse texto que a gente vai ler é um texto em que você vai compreender que até esse momento o povo de Deus era chamado de israelita. E agora o povo de Israel vai deixar de existir, não a partir de agora, mas ele será levado como cativo, diferente de Judá, que mais para frente também será levado cativo. Judá futuramente será cativo, será escravo na Babilônia, né? Aqui eles estão sendo levados, o povo de Israel está sendo levado para a Síria. Na Babilônia, Nabucodonosor, lembra de Daniel, isso é mais para frente. Aqui é um rei também tão histórico como Nabucodonosor, chamado Salmaneser. Esse rei Salmaneser é rei da Síria. E esse Salmaneser, ele dominou Samaria, ele dominou Israel, a capital é Samaria, a capital de Israel, e levou os israelitas como prisioneiro. Tudo isso por causa da desobediência do povo de Deus. O rei de Israel, ele é o rei Oséias, ele governou durante 9 anos, e quando o rei da Síria conquista o rei de Israel, Israel é obrigado a pagar impostos pesadíssimos. E aí assim acontece, eles pagam muitos impostos, aí chega uma hora que o rei Oséias, não é o profeta, tá? Esse aqui é o rei. O rei Oséias resolve dizer assim, olha, não vou pagar mais imposto. A Síria vai e entra, toma de conta e acaba com todo o povo de Israel. É muito interessante você prestar atenção nisso. Por que Israel foi destruído? Presta atenção no que diz aqui, porque isso é um fato histórico e profético. No capítulo 17, que é o capítulo que a gente está lendo, estudando, no versículo 15 ao 18, está assim, olha. O povo de Israel, eles rejeitaram os estatutos e a aliança que foi feito com seus pais. Como também foram dadas algumas advertências que foi protestado contra eles. Seguiram os ídolos, o povo de Deus começou a seguir os ídolos e se tornaram vãos. Seguiram as nações que estavam em derredor dele, das quais o Senhor lhe havia ordenado, não imitem essas nações. E eles imitaram. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo, adoraram a todo o exército do céu, serviram a Baal. Está falando do povo de Deus que deveria adorar somente ao Senhor. Também queimaram, eles serviram ao deus Moloque. Queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criaram agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Deus se irou contra o povo dele, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou a sua presença deles. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Então esse é o fato. Não dá para a gente ler tudo, mas quando você for ler, você vai ver as barbaridades que o povo de Deus fez. E a impressão que a gente tem é que a gente pode fazer algumas coisas e está tudo bem, em nome de uma religião, em nome de uma liberdade. Não, nós não podemos viver no pecado nem na idolatria. O pecado e a idolatria geram a ira de Deus contra nós. Ok? Aí, Israel então ele é cativo na Síria. Todo o povo de Israel, o rei
Salmaneser, ele vai levar todo o povo para a Síria. Israel, ele estava totalmente idólatra, como nós lemos aqui, totalmente rebelde. Por isso eles quiseram imitar as outras nações. Aí sim, aí Deus vai lembrar de onde surgiu isso. Foi lá de Jeroboão, quando Jeroboão não quis mais ir para Judá, para o templo, porque o templo de Davi está em Judá. Aí Jeroboão começa a colocar os dois ídolos, fez dois ídolos e falou: não, a gente não precisa mais descer para Jerusalém, a gente pode adorar aqui na Samaria. E aí quando o rei da Síria toma, olha só, o rei da Síria toma Israel e Samaria, ele manda para lá muitas pessoas de outras nações, egípcios, está aqui no versículo 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefataim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E aí, junto com esse povo, veio os deuses que eles acreditavam, Moloque, Baal, Aserá, enfim, vieram vários deuses. Por isso que o povo de Judá, ele não estava bem com o povo de Samaria. Então começou a origem aqui, lembra lá de João 4, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, e acha estranho, como é que você, sendo judeu, você vai conversar com uma samaritana? Porque judeu agora é o que vem de Judá, e samaritano é o que vem de Samaria. Só que Samaria estava totalmente misturado com um monte de nações, um monte de deuses, inclusive Deus envia leões e começa a matar o povo, e o rei Salmaneser manda um sacerdote judeu, israelita no caso, ir lá para tentar acalmar, resolver a situação, mas enfim, foi uma mistura total, e aí não se davam bem o judeu e o samaritano, ok? Então a partir daqui Israel não vai mais existir como nação, a partir daqui acabou Israel, agora a gente vai ter apenas Judá. Gente, tem tanta coisa aqui que a gente poderia pensar, né? Mas aí, vocês leiam bastante essas partes aí, né? Leiam bastante para vocês aprenderem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, ok? No capítulo 18, a gente vê agora a questão de Judá. Como é que ficou Judá? Em Judá agora, Ezequias é o rei de Judá. E aí, ele fez tudo que agradou ao Senhor. Ele destruiu os altares de Baal, ele destruiu os postes ídolos de Aserá. Em Judá, né? Ezequias destruiu os lugares pagãos, aquela serpente de bronze que Moisés usou lá atrás para que houvesse cura depois de uma rebeldia do povo. Aí tem uma serpente de bronze. Aqui onde Ezequias vai destruir, porque Ezequias ele obedeceu a Deus, e aquele objeto se tornou um objeto de adoração e de idolatria também. E aí diz o texto que Ezequias confiou totalmente no Senhor, e Judá nunca teve um rei como Ezequias. Acontece que Ezequias não quis se submeter a Salmaneser, que é o rei da Síria. O rei da Síria morre, esse rei, e surge um novo rei da Síria, que é o Senaqueribe. Gente, essa história de Senaqueribe, que história, que milagre tremendo. Aqui a gente não vai falar sobre isso ainda, amanhã, né? Nos próximos capítulos a gente vai ver como Deus venceu toda a nação da Síria, como Judá, no caso, né? Como Deus fez com que Judá vencesse a guerra. A guerra quem venceu foi Deus, na verdade. E a gente vai ver isso amanhã. Acontece que Ezequias, a princípio, pede até perdão para Senaqueribe, porque Senaqueribe fala assim: eu vou invadir. Senaqueribe manda lá os comandantes, e esses comandantes humilham todo Israel. Eu vou invadir vocês, eu vou matar vocês, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar vários cavalos para vocês. Se tiverem que monte, se não tem nem soldados,
vocês não têm ninguém, vocês não são nada. E começa a humilhar o povo de Judá. E Senaqueribe vai ficar quieto, Senaqueribe vai fazer uma oração. Gente, amanhã a gente vai ver o que aconteceu, por que Israel foi derrotado e por que Judá venceu o mesmo exército. Agora com o novo rei, Senaqueribe, sendo o rei da Assíria, e agora o rei de Judá, sendo o rei Ezequias. Tá certo? Então, o texto começa com essa humilhação da Assíria sobre Judá. Israel já não existe mais, Israel acabou. A partir de agora, o povo vai ser chamado de judeu, povo judeu, porque é o povo de Judá que vai dar continuidade. Tá joia? Que Deus abençoe. Leiam 1, 2, 3 vezes. Esse capítulo 17, capítulo 18, é um dos capítulos, é uma das partes centrais do Antigo Testamento. É como o povo, aquele povo que foi dividido, Reino do Norte, Reino do Sul, é como agora eles estão se acabando. E lembrando que existem vários profetas aqui, tá certo? Quando a gente chegar lá no livro dos profetas, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram com esses reis, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.